Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é sábado, dia 3 de fevereiro de 2024 e nós vamos fazer o nosso vídeo semanal, onde a gente avalia um certo grupo de ativos que nós acompanhamos diariamente, mais a taxa de juros, e fazemos a avaliação disso pelo diário de ontem, né? Ontem foi sexta-feira, então nós fazemos a avaliação de sexta-feira, como sempre fazemos, e também fazemos o semanal para dar uma ideia de um prazo maior, para quem quer operar position ou quer ter uma visão mais longa do mercado. Aí na tela nós temos manual de hedge e operar vendido. Eu estou falando nisso para vocês há meses. Após um grande ciclo de alta, tá, nós temos quase sempre um ciclo de baixa. Isso é um mecanismo usual do mercado. Então eu falei, conforme o mercado começou a subir lá no início de novembro, vamos, ó, começa a aprender a fazer hedge, começa a aprender a operar vendido. Por quê? Porque é para usar naquela hora? Não, não é para usar naquela hora. É para usar quando o ciclo acabar. O ciclo, como eu disse, ele vai, vem, vai fazendo assim, ó, assim, 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 igual aquelas ondas que a gente estuda em física, né? Tal. Então, é para aprender no início para depois poder usar. Ah, mas você já passou essa fase? Não, você ainda vai ter que aprender porque essa fase que está caindo agora também eventualmente vai acabar e vai subir. Tá? Então você tem que estar preparado para as duas formas que o mercado atua. Tá aqui, ó, disponível em clube de autores. Cara, não desperdice o seu dinheiro tomando cerveja. Não desperdice. Ah, cerveja é bom, é bom. Cair a cabeleireiro é bom. Fazer a unha é bom. Comprar um produto novo é bom. É. Conhecimento é para a vida inteira. Uma vez que você adquire conhecimento, acabou. Nunca mais você perde, tá bem? Então, invista em você mesmo se você quer trabalhar no mercado. Tá aqui, ó. Disponível para vocês aí no Clube de Autores. Bom, aqui temos o Ibovespa no semanal do lado esquerdo, no diário do lado direito. Vamos primeiro para o diário. O diário é muito simples. Tendência de baixa, né? Vem fazendo zigue-zagues descendentes. Aí fez aqui, chegou numa região de suporte que é dado por essa região entre a abertura desse candle e esse fechamento aqui embaixo, está aqui pintadinho. Chegou aqui, tocou, reagiu e aí média de 20 caindo e isso forçou o preço para baixo. Tá? Era esperado esse dia que foi o dia da notícia da modificação da taxa de juros no Brasil e da manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, com perspectivas de que isso não mude no curto prazo, como muita gente vinha acreditando. Tá? Então isso foi decepcionante. E ontem, tá? Nesse candle 24 aí, ontem foi o dia do payroll e saiu o payroll nos Estados Unidos. O que é o payroll? Payroll resumidamente, diz sobre o emprego e sobre os salários, tá? Nos Estados Unidos, dos setores que mais importam. Então, o payroll veio bastante acima do esperado, ou seja, aumentou o emprego. Aí todo mundo fala, pô, mas aumentar o emprego não é bom, Campos? Não é uma notícia boa? Todo mundo mais empregado, ganhando melhor, melhorou o salário também da galera. Isso não é muito bom? Cara, normalmente isso é muito bom. O grande problema é que eles estão lutando para combater a inflação. E sendo um país em que o consumo é a principal fonte da economia, quanto mais gente empregada e quanto maior for o aumento de salário dessa gente, maior a tendência do consumo. Lá eles não guardam dinheiro, mais ou menos igual no Brasil, né? Ninguém guarda dinheiro. Tá? Uma minoria guarda dinheiro. Então o cara pega, recebe salário e gasta, pega, recebe salário e gasta. Isso implica consumo. Consumo significa inflação. Então a notícia de que o emprego aumentou é ruim para a taxa de juros, é ruim para o controle da inflação. Então a notícia caiu como um pedregulho em cima da rapaziada, né? E tá aqui o resultado. Tá? Por que, que nós caímos? Por que, que tem a gente cair com o resultado do emprego nos Estados Unidos? Simples. Se eles lá não vão baixar a taxa de juros, tá? A taxa de juros lá flutua, ela não é fixa, tá? Ela flutua entre 5,25 ou 5,5,5, tá? 5,25, 5,5, eu não lembro exatamente o número, mas por aí. É, isso quer dizer que se eles não baixam os juros lá, nós temos mais dificuldade de baixar os nossos juros no Brasil, tá? Se você não compreende isso, eu tenho vários vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Tá? E aí tem essas explicações, porque a interligação entre esses juros todos. Mas de qualquer forma, se eles não conseguem baixar os juros, nós também teremos dificuldade para baixar os nossos. Baixaram na quarta, mas esse ritmo de descida aqui, a priori, ia ser um ritmo é, rápido, grande, bom. Por quê? Porque a nossa inflação cedeu.
fica mais difícil de ser mantido. Ou, caso eles até venham a ter que subir a taxa de juros lá, o que nesse momento não se cogita, ninguém fala nisso, mas é sempre possível. Aí a coisa azeda para o mundo inteiro, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Tá bem? E tá aí o resultado aqui dessa notícia. Em suma, graficamente falando, nós temos uma tendência de baixa, aqui uma região de congestão, a média de 20 vem se aproximando dessa congestão. Nós não temos aqui um padrão ainda suficiente para o que se chama um power breakdown, mas está mesmo na tábua da beirada, tá? Se você considerar já desse candle 14 aqui, nós já temos 10 candles, já seria possível. Se o Power Breakdown for acionado, já está para ser acionado, porque a média está chegando nos preços, isso aqui projeta para baixo e projeta bastante para baixo. Não é o tamanho dessa projeção para baixo, tá? É bastante para baixo. É um movimento de ignição, de força, de tendência, e isso geralmente faz um movimento muito intenso naquela direção da média. Então, se esse padrão for acionado, se funcionar, nesse caso aqui, a probabilidade de a gente vir trazer o índice aqui para baixo é razoavelmente grande. Tá? Temos o suporte imediatamente abaixo do preço, sim, mas é só isso que está impedindo o preço de cair, tá? Esse suportezinho aqui. Fora disso, depois vem aqui para baixo, bem longe. Vamos ao semanal, que é o que nos interessa principalmente. Observe que aqui nós temos em novembro, no finalzinho de outubro, início de novembro, teve uma forte subida do mercado. Rompemos a congestão eterna. Para quem não sabe da congestão eterna, a congestão eterna é essa que está aqui, ó, onde eu estou passando meu mouse. Vinha lá desde 2019, tá, fazendo essa congestão, com a parte só do Covid aqui. Covid não conta, né, porque isso aqui é um evento extremo, é um evento que a gente chama de cataclísmico, ou, como diziam antigamente, um ato de Deus, ou um cisne negro, né, na terminologia mais atual, mas já tinha o topo lá e depois tudo isso aqui vem fazendo. E aí, superou nessa região, foi e não se sustentou. Tá? Tentou ultrapassar aquela região ali e tal, ultrapassou, mas não se sustentou. Então observe que toda a alta de dezembro já foi embora. A alta de dezembro é essa aqui. E aí já foi negativada. Sobra ainda a alta de novembro. Ainda tem bastante coisa para andar aqui. Certo? Como nós falamos, se vier até aqui embaixo, vai negativar a alta de novembro também. É possível? Sim, é possível. É provável? Eu não diria que seja muito provável, embora tenha esses dados aí dos Estados Unidos, como eu falei, mas a perspectiva da queda da taxa de juros no Brasil continua sendo razoável. A projeção dos economistas mais influentes do país, mais antenados, vamos dizer assim, para o final desse ano e início do ano que vem é de 9,5, né? Final desse ano ou início do ano que vem e tal, é de 9,5 na taxa de juros, o que é uma queda substancial frente aos 13 que nós tínhamos no início do ano passado, 13 e tanto. Então é uma queda muito grande, o que alivia vários tipos de setores, por exemplo, o setor de comércio, são empresas muito presas a taxas de juros, porque precisam de capital de giro muito grande, alivia a construção civil, alivia uma série de setores da economia e libera dinheiro que hoje está em aplicações para que muita gente possa aplicar isso em alguma coisa produtiva. Então, a perspectiva nesse cenário é boa. Mas, como eu disse, depende dos Estados Unidos conseguirem fazer o seu controle lá. Graficamente falando, nós temos aqui uma fortíssima subida, voltou, parou na região de suporte, andando lateralmente. A perda dessa região de suporte traz no mínimo até a média de 20. Observe que aqui a média de 20 vem fazendo uma oscilação ascendente, então tudo dentro dos conformes. Vai ser um suporte aqui. Tá? E se perder a média de 20, meu irmão, aí a coisa fica muito feia, porque tem o topo da congestão aqui em 120 mil para segurar esse negócio. Se não segurar, aí a coisa vai ficar mesmo muito complicada, porque o próximo passo é em 100 mil. Tá? Ah, mas tem isso aqui. Não, aí o próximo, se entrar nessa congestão de novo, se vier para dentro dessa congestão, o próximo passo são os 100 mil. E aí, observa que é muito ruim, é realmente muito duro com quem estava acreditando no mercado nessa fase. De qualquer forma, também aqui, mas não tem, porra, a perspectiva é só negativa? Não, como eu acabei de falar, como a parte da taxa de juros, no nosso caso é favorável, ela tem perspectivas boas, tal. Se os caras não meterem muitos pés pelas mãos, não fizerem muita bobagem, apesar de a gente aqui ter uma porrada para baixo potencial, isso não quer dizer
que isso também não possa fazer só uma movimentação, vem até a média, corrige e depois volta a subir. Tá? Do ponto de vista semanal, o gráfico ainda é positivo. Tá? Isso é só uma correção após uma grande tirambada para cima. Mas depende, né, das próximas semanas. Mas aqui não tá aquele gráfico bacana que você fala assim, ó, perfeito, tá fazendo um zigue-zague e tal. A superação de uma máxima aqui, ó, observa que tá caindo, eu não tenho superação de máxima nenhuma. Essa semana ameaçou superar a máxima ali. A superação de uma máxima, fechar aqui acima, vai dar incentivo o pessoal comprar, porque aí vai, corrige, fecha acima de uma máxima, você fala, bom, agora eu tenho potencial para a formação de um pivô de alta lá em cima, né? Então eu tenho pelo menos um espaço para vir testar essa região aqui de 134 mil de novo. É onde tem o lado positivo da história. Então se fechar acima dessas duas máximas aqui, eu ficaria animado para poder operar pensando em comprar isso. Small caps, que já vinha mais forte na queda, né? Tinha esse candle aqui muito forte depois da subida forte lá no final do ano. Fez esse candle e foi muito decisivo. Quando aconteceu, nós mesmos falamos, isso aqui, cara, encerra o processo. De qualquer forma, para quem não acredita num candle só, voltou, fez o pivô de baixa aqui, tá? E aí, então temos aqui um pivô de baixa, tendência de baixa, média caindo, tudo nos conformes. Caiu, 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 segurou na média de 200, que é essa linha preta tracejada aqui embaixo, e está segurando juntinho dela. A parte ruim do negócio, quando chega na média de 200, o que você espera é uma explosão de preço para cima. Ela tem que dar um choque no preço e ele fazer isso. Não é o que aconteceu aqui, tá? Aqui ele encostou na média, deu uma pequena oscilada. Isso aqui foi quarta-feira, foi o dia do Copom e do Fed, portanto, tem motivos para essa oscilação um pouco mais intensa, mas o preço não se afastou da média. Ele está aqui rebolando junto. Quando isso acontece, geralmente, não é obrigatório, mas geralmente há o rompimento do suporte. Suporte, quando ele é testado, quando ele chega no suporte, ele tem que reagir e afastar. Se não faz o movimento esperado e fica aqui andando e volta ao suporte, é muito comum que isso arrebente para baixo. Então, aqui o cenário não é dos melhores. A perspectiva é bastante mais, vamos dizer assim, intensa de um rompimento para baixo. Tá bem? E se perder aquilo ali? Se perder aquilo ali, observe que o small caps não saiu da tal congestão longuíssima onde ele vinha, tá? Um tempão. E se fizer isso, ele vem daqui, tem uma perspectiva de fazer a metade, né? Ou seja, para quem está operando a congestão. Tem a metade dela está mais ou menos por aqui, o cara vai fazer uma parcial, pelo menos, e depois ele vai conduzir para tentar chegar aqui embaixo. Tá? E vai conduzindo o trade para tentar chegar aqui embaixo. Então, perspectiva no small caps, no caso da perda dessa média, é efetivamente de queda, sem muita dúvida. Sinal de compra só se fechar acima disto aqui, ó. Tem que vir aqui fazer um fechamento aqui, e aí com esse fechamento, quando passar dele, você compra. Até lá, não tem sinal de compra nesse troço. Do ponto de vista semanal, você vê que tem aquela bombada depois, em final de outubro e novembro, dezembro, né, como foi também no índice. Já perdeu dezembro inteiro, porque dezembro aqui foi só isso, quer dizer, no small caps a queda foi mais intensa porque nós já estamos comendo parte do resultado de novembro, certo? Porque dezembro foi a alta, foi daqui até ali e já perdeu e está aqui embaixo. Então, parou na média de 20, que é o equivalente a do de 200 ali no diário, parou aqui e não está saindo. O preço está entre médias, ruim de operar nessa situação. Quando o preço fica entre as duas médias, é uma situação tensa de operar. Observa que aqui não tem nenhuma superação de uma máxima. A superação de uma máxima vai dar ensejo para o cara falar assim, eu vou comprar. Por quê? Porque isso aqui é uma movimentação de alta. Observa que aqui não tem tendência, tá? Isso é só uma movimentação de alta, é uma pernada de alta. Não tem uma tendência do ponto de vista clássico, porque não tem pivô. Isso aqui não é um pivô. Então tem só essa pernada de alta. E aqui temos uma pernada de baixa também sem pivô. Mas a superação de uma máxima, você vai falar assim, a pernada de alta está sendo retomada e eu vou comprar. Então é possível pensar dessa forma, claramente possível. Basta uma superação de uma máxima, que coisa que não acontece há 4 semanas. Ou 5 semanas, né? 5 semanas. Porém, se perder ali a região da média, essa região aqui, efetivamente a busca é aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, os dois cenários se somam muito bem, e aí teria a superação da máxima aqui como, né, um estímulo para quem está pensando em operar comprado e tal, quem animar com isso, se acontecer, claro, também tem que acontecer, né?
para o cara poder voltar a testar essa região aqui de cima, que já foi testada várias vezes. Foi testada uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E se você botar essa aqui como duas, né? Cinco, seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Não, não seis, cinco. Então você pode pensar isso aqui como cinco ou quatro vezes. Depende aí de como você conta. E quanto mais vezes e quanto mais espaçados forem os testes, mais forte a resistência é. Então, essa resistência aqui não vai ser simples passar. Além disso, tem a média de 200, tá? Que também está passando ali por cima. Então, muita atenção aqui que o cenário para os comprados não é dos melhores. Tem um espaço, sim, mas esse espaço não é extremamente amplo. Mas dá para fazer trade. Com certeza dá para fazer trade aqui, se houver a superação da máxima. O dólar futuro, que ontem fez um belo movimento, também baseado no payroll. Tá? Aí você fala, por que o dólar futuro sobe se a situação, você fala assim, a situação, você acabou de falar que ela é ruim para a parte de juros, para a inflação, para o seguinte. O dólar sobe porque se vão manter a taxa de juros lá, ou em última instância, no último momento, não é essa a perspectiva, mas sempre se pensa nisso. Se a coisa não melhora, os caras vão ter que aumentar a taxa de juros. Ora, isso fortalece a moeda, isso atrai dinheiro para dentro dos Estados Unidos. Quando atrai dinheiro para dentro dos Estados Unidos, a sua moeda valoriza. Tá? Assim como quando sai moeda de um país, a sua moeda desvaloriza. Porque você tem que fazer essa troca de moeda. Então o dólar ontem fez uma movimentação de alta. O dólar está muito confuso para operar no swing trade, tá? Que é isso aqui do lado. Observa que ele está fazendo uma grande região de congestão aqui. Mas ele está agora até no meio dessa congestão. Está muito confuso. A melhor coisa a fazer é nada no swing trade do dólar. Está muito ruim. No day trade está dando ótimos trades, mas para swing trade está horrível. E ontem fez um candle bastante forte de subida, até muito bonito. Fechando basicamente na máxima, desculpe aí, o áudio deu uma paralisada. Fechando praticamente na máxima, mas confuso, porque o candle é bom? É. O candle tem cara de ignição? Tem. Mas, sinceramente, ele tem uma ignição aqui, um alvo ali. O alvo é aqui, já é a máxima do contrato anterior, tem a média de 200 em cima. Então, tem. Tem ignição? Tem. Eu vou operar isso aqui como swing trade? Cara, tenso operar. O espaço é pequeno, o stop é longo. Porque o stop, nesse caso aqui, eu não gosto de botar o stop no mesmo candle sinal. Mas ele é o fundo dessa outra pequena congestão. Então o fundo é justamente ele. Então ele teria que ser o sinal de stop no mínimo. Ou aqui embaixo. Aqui embaixo fica mesmo muito caro. Né? O que faz com que você praticamente inviabilize o trade aqui em cima. Mas, se alguém for fazer, não está nada errado. Tem aqui o candle de ignição e tem potencial para subir, até pelo menos ali. Observe que o stop e o alvo estão curtos, né? Você vai ter um alvo menor do que o seu stop, que não é desejável. Não é que seja uma proibição, não é uma proibição, mas é algo não desejável, é algo que você não deve fazer de forma recorrente, porque a longo prazo não vai ser bom. Mas para uma eventualidade pode acontecer quando o sinal for muito bom. Esse sinal, se ele não estivesse no meio de uma congestão, esse sinal aqui seria muito bom. Mas como ele está no meio dessa congestão, o sinal não é muito bom, porque né, já mostra aqui que você tem um alvo muito curto para poder operar. De qualquer forma, está tenso, está complicado. Quando você vem para o semanal, a coisa é bem mais fácil. Observe que ele vem nesse alargamento aqui de muito tempo, vem numa tendência de baixa escandalosa. Aqui ele tentou reverter a tendência, falhou, tá? Porque teve aqui o pivô de alta, mas falhou. Ele não deu a segunda pernada que era esperado, e uma vez que isso falha, você opera para baixo, então vem sendo operado para baixo pelo semanal desde então. Chegou na região de suporte, dada pelo esse fundo aqui, e também por mínimas sucessivas de contrato, as mínimas sucessivas dos contratos estão batendo aí, tá? Ou seja, sinal de que as pessoas não estão aceitando, os players do dólar não estão aceitando operar dólar abaixo desse número, já há vários meses. Observe que isso aí não é de agora, tá? Desde julho do ano passado, que toda vez que chega nessa mesma região, há pressão compradora, ou seja, o pessoal não está aceitando dólar abaixo desse nível, e agora está tendo uma reação. Mas essa reação trouxe apenas até a média de 20, que continua descendente. Se você olhar isso aqui, nós temos tendência primária, tendência secundária, tendência terciária no semanal de baixa.
Tá? Então, em todas as vezes que você encontrar um cenário como esse, o ativo subiu, você está procurando um sinal de venda. Tá? Toda vez que aparecer uma subida como essa, você está pensando em operar uma venda. E aí você fica procurando sinal de venda. Não temos no momento, mas é o primeiro sinal de venda que aparecer aqui, o cara quer tomar. Para poder dar sequência no processo de tendências, né, segundo a teoria clássica de Dow. Então o dólar no semanal ele é muito mais claro, tá? Você está procurando, agora tem trade de compra? Não, não tem porque a tendência é de baixa. Eu estou procurando um sinal de venda. O primeiro sinal de venda que apareceu eu quero tomar. Não temos nenhum agora, é questão de esperar. No diário, como eu disse, uma bela de uma confusão. Petrobras, a lindona, nós temos aqui. No day trade é isso aqui. No day trade não, desculpa. No swing trade, no gráfico diário, é isso aqui, um espetáculo de movimentação. Tá? Vem subindo bastante, está atingindo aquela zona próxima do preço-alvo que nós vínhamos falando, graças a projeções de FIBO e outras coisas aqui. Está chegando nessa região, e aí já começa, é topo histórico, começa a ter as suas dificuldades, e temos que ter em mente o seguinte: Petrobras vem fazendo um ciclo de alta, beleza, mas o índice não. O índice fez 2 meses de alta, novembro e dezembro. Antes vinha caindo e desde então está caindo. E a Petrobras vem subindo. Então ela está meio que subindo uma montanha cada vez mais inclinada, porque o índice dificulta a passagem da Petrobras. E mesmo assim ela vem se mantendo em alta. Tá? Ontem foi um inside bar. Inside bar, a gente, se houver um rompimento aqui em cima, opera-se na direção da tendência. Tá? Se houver rompimento aqui, não se opera. Inside bar só se opera na direção da tendência. Aqui tem trade. O cara pode fazer trade, nós até comentamos isso. Na perda de uma mínima, o cara pode fazer um trade de volatilidade tentando vir para buscar a média. É trade que você entra e sai muito rapidinho. Você tem que saber muito bem o que está fazendo, porque a tendência dos trades de volatilidade são dar poucos pontos ou poucos reais e você, a qualquer momento, pode ser acionado seu stop, porque entra uma pressão compradora, como é fácil de acontecer aqui, e você se machuca. Portanto, não é trade para a maioria, é para quem é realmente especialista no assunto. Fora disso, a melhor coisa a fazer é ficar de fora. Ah, não tem trade comprado? Não. Então você espera o ativo cair, fazer uma correção, tal, e espera uma superação de máximo para você poder aproveitar. Ou então, para os mais ousados, na medida que se aproxima aqui da média de 20, o cara já acha que o preço está bom e compra. Né? Isso aí é para o pessoal mais ousado. De todas as formas, o processo continua sendo subidor e o único sinal que nós temos potencialmente aqui é a superação desse inside bar, dando trade pelo menos 100% disso aqui para cima, e aí o cara vai operar esse bagulho aqui para lá. Tá? O semanal, cara, é muito mais claro, muito mais óbvio, muito mais escarrado, e você tem aqui uma super trend de alta no semanal. Observe que abril, desde abril, a Petrobras não fecha abaixo da média de 9. Não estou falando nem da média de 20, é da média de 9. Tá? Então ela vem, ó, fechamentos acima da média de 9, tudo acima da média de 9, fechamento junto da média de 9 não perdeu, fechamento junto da média de 9 não perdeu, e sempre acima da média de 9 desde abril. Isso quer dizer que desde abril o ativo duplicou de preço, 100% de alta, e nesse meio tempo pagou dividendos. Então, e vai pagar de novo, agora dia 20, também tem pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio da Petrobras. É por isso que eu venho falando com vocês há muito tempo, e quem espero que algumas pessoas tenham me ouvido, o entendimento de que o ativo é excelente. É excelente. Ah, é um ativo que você é do governo e ele pode ser. Cara, todo ativo pode sofrer uma mudança a qualquer momento por uma conversa fiada qualquer. Ah, do governo é porque vem do governo, mas o outro pode ser por qualquer motivo. Uma notícia, um negócio, qualquer coisa pode derrubar um ativo. Então, se você for pensar aqui, não, eu quero um ativo que não tenha possibilidade de notícias nele. Esquece, vai operar outra coisa, cara. Porque na bolsa não tem. É tudo feito de boatos, é tudo feito de tentativas de manipulação. As manipulações, elas tentam acontecer o tempo inteiro. Não acontece manipulação dentro do mercado nos ativos de grande liquidez. Dentro não, mas fora, com notícia plantada, com esse tipo de coisa. Ih, rapaz, isso é o tempo inteiro, todo dia. Então, se você quer fugir disso, o mercado de capitais não é o local bom para você. Se você não consegue lidar com isso, tal, está no lugar errado. Isso aqui, super trade de alta. Em toda super trade de alta, tudo que você quer fazer é comprar. É a melhor hora para comprar? Não. Mas para quem faz compras periódicas, né, mensalmente o cara compra numa determinada data, tanto faz onde tanto fez isso aqui. Tá? Eu concordo que é sempre melhor você comprar quando cai. Então o cara fica esperando cair, ele vai acumulando dinheiro. Então, a estratégia chama Buy the Dip.
e o cara fica acumulando dinheiro. Quando faz uma correção, o cara compra. Então, por exemplo, ele vem andando aqui, vem andando. Aqui ele não compra. Ele vai acumulando, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro. Quando cai, ele compra aqui. Todo o dinheiro que ele acumulou, ele compra aqui. Aí o troço sobe, sobe. Ele vai acumulando dinheiro, vai acumulando. Quando encosta na média, ele comprou ali. Pode ter comprado no outro mês de novo, que também encostou na média. E aí vai, que ele não compra, não compra, entendeu? Ele vai fazendo isso. Existem muitas formas de fazer essa estratégia. Um dia eu falo para vocês como é que faz. É uma estratégia boa, tá? É a melhor? Não, não é a melhor, mas é muito boa estratégia mesmo assim. E o cara pode fazer isso. Agora não é o melhor ponto, né? O ativo deu uma subida aqui, está um pouquinho afastado da média de 20, tá? É muito possível, dada também as situações do mercado em geral, uma leve correção. E nessa correção, dentro de uma fortíssima tendência de alta, o cara voltaria a comprar para cá, num preço um pouquinho mais barato. Portanto, não é o melhor preço para comprar agora, para entrar. Ah, quero entrar no negócio. Já estou no trade, você vai aproximando seus stops, sai, mas complexo fazer isso, tá? E é para isso que a gente ensina também aqui no Hedge, porque muitas vezes você compra o papel aqui embaixo, você comprei o papel aqui, aí o papel estava R$ 24 e tô comprado, então, o troço subiu 24 e agora está 41. Aí você pensa, pô, agora é capaz de ele corrigir, né, mais forte. Você fala, vou sair, espero ele corrigir, vamos dizer, até 38, 37 e recompro. Só que o problema é que você vai ter que pagar o imposto de renda entre esses 24 e 40 e 41, são R$ 17. Você vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre esses R$ 17. Quando você voltar a comprar aqui, você tem menos capital. Então, a não ser que essa queda aqui seja maior do que o que você vai pagar de imposto de renda, isso não compensa do ponto de vista financeiro. E é justamente um dos motivos pelos quais a gente faz hedge. Que aí você não sai da posição, você faz hedge. O hedge vai te custar com certeza absoluta muito menos de 15%, que é o que você vai pagar de imposto de renda. Tá? E aí você fica posicionado, mesmo que o ativo caia, você não perde dinheiro, você perde um pouquinho que você pagou no hedge, se é que você pagou no hedge, tem vezes que você não paga nada no hedge, tem como fazer hedge de graça. E aí você se mantém ali e não paga o imposto de renda. O ativo cai, quando o ativo volta, você está lá posicionado, o ativo volta e você está indo. Certo? Então, esse tipo de coisa é muito importante, tem tudo isso explicado aqui nesse livro. Por que que hedge é também importante? Para você fugir um bocado de pagar imposto de renda toda hora e diminuir o seu capital. O imposto de renda que você faz nessa, saio, volto, compro, vai, isso aqui é igualzinho ao come cota. Aquele famigerado come cota que diminui a quantidade de cotas que você tem nos fundos de renda fixa. De fundos de renda fixa, não. Nos fundos em geral, né? Nos fundos em geral, mas especificamente nos fundos de ação e tal. Ele faz esse come cota a cada 6 meses. É uma tragédia isso, porque ele vai comendo as suas cotas, vai diminuindo o seu capital, que é a fonte do dinheiro nos juros compostos. Beleza? Bom, então isso aqui no semanal é alta, 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 alta. Esperar que uma correção seria o ideal, mas o cara que não quer esperar correção, quiser ir comprando tudo, também está dentro do normal. Mas se ele for comprando periodicamente, uma hora ele vai comprar na alta, uma hora ele vai comprar na baixa, uma hora ele vai comprar na alta, tal, na média ele vai comprar bem. E no diário, esperar. Se superar ali, tem trade. Se perder aqui, só para quem vai operar a volatilidade, eu não faria, a maior parte de vocês não vai se dar bem fazendo isso. E aí, para quem não está posicionado, espere isso aqui vir até a média de 9 ou a média de 20, aí o cara pode pensar em reentrar ou entrar numa posição. Vale que está ruim e vinha ruim e ficou ruim. Tá? Então a Vale vinha caindo muito forte, tentou uma recuperação aqui, vou até apagar esse bagulho aqui em cima aqui, perdeu sentido. Vinha, testou a média de 200, deu um trade bacana aqui. Isso aqui é o que a gente espera quando chega no suporte. Ó. Chega no suporte e toma um choque, se afasta. É isso que a gente espera que aconteça. Quando isso aqui acontece, beleza, a gente fica feliz. Aí o ativo volta aqui para a região do suporte, ó, e ele não se afasta, ele fica aqui. Ó. E aí, quando isso acontece, a tendência é ele perder, como perdeu ontem. Então, ontem a Vale vinha fazendo isso aqui, ontem perdeu o suporte. Nós estamos numa região que era aqui, ó. Esse aqui era o gap cabeça de tiranossauro, estava lá atrás, um tempão atrás. E ele vinha segurando a Vale lá. E ele foi perdido também. Foi perdido também, perdeu a média de 200. Aqui nós temos tendência secundária, tendência primária de baixa, secundária de baixa, terciária de baixa. Agora tudo você espera um sinal para venda. Este é um sinal de venda. Tá? Quem está comprado para muito longo prazo já poderia até começar a pensar, se você não tem hedge e tal, você poderia pensar em falar, vou sair da posição e vejo de novo o que eu vou fazer mais para frente.
Mas ontem perdeu o suporte. A perda da mínima desse candle que rompeu o suporte para baixo é venda, não tem dúvida. Tal. E o próximo alvo, cara, o próximo alvo é aqui embaixo. 62 e pouco, é aqui para baixo. Tá? Então vale está muito ruim do ponto de vista comprador, muito boa do ponto de vista vendedor, perdendo suporte com volume, com tudo para poder isso aqui vir buscar aqui os 62, por aí, tem muita coisa para cair. Bom, do ponto de vista semanal, tínhamos aqui um candle de ignição, tá? Formou o pivô. Esse candle aqui forma o pivô. Por incrível que pareça, é essa coisita michuruca aqui que forma o pivô, tá? Não é esse, é esse. Forma o pivô e não entrega, não vai, não rola, tá? Infelizmente não rola. E agora o Profit resolveu corrigir a minha linha. Essa linha aqui não passava ali. Essa linha passava aqui. O Profit resolveu mudar a linha de lugar, rapaz. Coisa impressionante. Pois é. Então, do ponto de vista semanal, essa linha batia exatamente nesses topos. Quando eu tracei, né? Por que ele mudou a linha, não sei. A linha não estava traçada ali, cara. Porque você pode olhar os vídeos mais antigos e você vai ver que essa linha estava traçada. E assim, ó. Ela pegava isso aqui. Tanto que era até uma discrepância muito grande com o que acontecia no diário. Porque no diário, a linha, essas coisas estavam longe a beça da linha e já dava o resultado. E chegava no semanal, você olhava, estava lá na linha, certinho. Então eu não sei porque que ele mudou a linha de lugar. Bom, mas a linha era essa, tá? Isso aqui é um alargamento. Chegou no topo de alargamento, cai, chega no topo de alargamento, cai e agora caiu para valer. Né? E aí vem caindo forte, atingindo um suporte que é a média de 200 do semanal. Tá? Essa aqui, para quem opera muito longo prazo, a média de 200 do semanal é um preço justo. Tá? Então, quem opera para muito longo prazo, a gente tem que se basear muito no preço da média de 200. Assim como os fundamentalistas falam de preço justo, naqueles cálculos que eles fazem, numa série de coisas, levando em conta os múltiplos da empresa, fluxos de caixa, tudo é uma combinação de uma série de coisas. Para os grafistas que operam longo prazo, a média de 200 é o preço justo do ativo. Tá? Observa que esse aqui é o preço dos últimos 5 anos do papel. Preço médio, né? Claro. Dos últimos 5 anos do papel. Portanto, é um preço justo. Tá? Então, sendo um preço justo, é um preço bom de compra. E é exatamente por isso que costuma ser um ponto que você fala assim: abaixo da média de 200, eu sempre compro o papel. Então, enquanto ele está negociando abaixo da média de 200, o cara está querendo comprar o papel. Conforme ele fica acima da média de 200, o cara para de comprar o papel, já comprou antes, e deixa o papel ir valorizando. Quando ele afasta muito da média de 200, o cara vende o papel. Essa é uma estratégia de muito longo prazo. Você vai ver pouquíssima gente utilizando isso, porque, primeiro, o cara tem que ter esse conhecimento e a maioria não tem. E, segundo, porque são estratégias de anos. Né? Você pode observar que o cara ficou comprando Petro durante vários anos aqui e parou de comprar Petro em 2017. Voltou a comprar Petro em 2020, tinha desfeito aqui, ó, possivelmente ele teria desfeito aqui em 2018, voltou a comprar em 2020, voltou a deixar de estar nela, talvez aqui no início de 2021, talvez já para meio de 2021, num desses dois pontos. Não comprou de novo Petro desde 2021, o cara não comprou de novo e veio comprar Petro aqui, ó, tá? Em 2023. Então, essa é uma estratégia muito boa, mas que, como você pode ver, leva muitos anos. O que o cara faz nesses intervalos com dinheiro? Ele vai operando outros ativos ou aplica em renda fixa e fica esperando. Né? É uma estratégia boa? Sim, é uma estratégia boa, mas para pouquíssima gente. De qualquer forma, agora o preço chega de volta na média de 200, ótimo preço de compra para quem vai fazer uma estratégia de muito longo prazo, como essa aí que eu acabei de mostrar. Mas do ponto de vista gráfico puro, sem ser estratégia, sem simplesmente preço, tal, nós tivemos aqui o candle de ignição, bateu na zona de alargamento, que é aquela ali que eu tive que refazer a linha porque o Profit tinha mudado ela de lugar, e não entregou o pivô de alta, fez o pivô e não entregou o resultado, e aí vem caindo muito forte aqui, muito forte mesmo. Tá? Esse candle aqui, ó, inclusive, que vinha, corrigiu, volta, isso aqui tem cara de uma ignição baixista. Se não fosse a média de 200 aqui, já teria dado trade de venda. Na perda da mínima do candle anterior, já teria dado
trade de venda, mas o cara não podia fazer isso na cara da média de 20, de 200, porque ele não é maluco. Então ele não faria o trade de venda aqui. Mas se perder essa mínima, vai dar venda de novo. E o alvo, como eu disse, vem aqui, ó. Aqui embaixo eu falei aqui por volta de 62, do lado de cá ainda fica mais claro, que você pode ver, ó, o alvo é essa região aqui, 61, 62, por aqui, ó. Tá? Então tem bastante, tem aqui mais ou menos uns 8 a 10% de alvo para o cara cair, se isso aqui for acionado. Tá? Então vale, tá no cenário para quem está pensando em vender um ativo, quem sabe vender ativos, está com um cenário muito bom para vender. Você pode operar através também de opções. Tá? Ah, não me sinto confortável em vender. Não, opere através de opções. Eu ensino como fazer esse tipo de trade aqui, ó, certo? E aí você opera com bastante segurança, sabendo exatamente quanto você pode perder, direcionalmente, através de opções. E agora tem opções semanais também. Não recomendo por enquanto, não tem muita liquidez, mas você fazer isso aí para opções mensais comuns, vale a pena. Tá? Vale a pena para quem sabe. Né? Quem não sabe, quem não tem esse conhecimento, fica de fora. Por último, temos a taxa de juros, que vem estável do ponto de vista diário, vem aqui ó, dentro dessa oscilação, depois de uma queda muito intensa durante um longo tempo, ela vem andando dentro de uma congestão, e essa congestão está aqui, não foi a lugar nenhum, deixa eu até apagar isso, porque era para ter feito esse movimento, não fez, e aí está aqui, ó, não vai a lugar nenhum. Tá? Enquanto não perder esse fundo, não tem jogo, enquanto não superar aquele topo, não tem jogo, enquanto isso é lateralidade, nenhuma novidade. O que chama a atenção na taxa de juros é o potencial, como a gente falou, que a gente falou do Fed, da taxa do Fed e da queda da Selic. Uma coisa, isso aqui não tem nada a ver com a Selic, tá, gente? Isso aqui não é a Selic. Eu sei que muita gente fala, então caiu a taxa de juros, tinha que ter caído aqui. Não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com a Selic. Tá? Isso aqui é o DI futuro. Não tem a ver com a Selic. Isso aqui é a projeção do negócio. Observa a projeção. A projeção está aqui, ó, 9 e pouco. Lembra que eu falei? Tá? Então, isso aqui é a projeção do mercado para a taxa de juros. E está trabalhando aqui, ó, já na faixa de preço. Então, o pessoal está segurando ali, em torno de 9 e pouco, é a projeção mesmo. Tá? Mas, se você quiser ver isso aqui de uma forma muito mais bacana para estudo, tem aqui em cima, você vem, clica em juros, só escrever juros aqui, vai lá, curva de juros. Aí não é isso aqui, tá? Não é operável, essa curva de juros aqui não é operável, tá? É outra coisa, mas ela vai te mostrar essa perspectiva dado pelo que os players de mercado estão vendo para longo prazo. Tá? Aí aqui é longo prazo mesmo. Você está vendo 2025, está vendo até 2036 aqui nesse negócio. Ok? Operação aqui é com DI, é com o contrato futuro de DI, que é bastante caro. É uma coisa que eu não recomendo para pessoa física. A maior parte que entra se machuca feio, mas muito feio no DI. Então a melhor coisa é não fazer, só acompanha para ter uma ideia mais ou menos do que o mercado está fazendo. Então aqui numa grande lateralidade e do ponto de vista semanal vinha numa tendência brutal de baixa. Aqui foi uma época em que ficou-se na dúvida se ia ou não ia ter respeito pelo teto de gastos, tal. Aí o troço ficou meio descacetado, mas voltou a vamos ter respeito pelo teto de gastos. Finalmente, aí o troço vem cedendo, lateralidade e aqui observe, também temos tendência secundária de baixa, tendência terciária de baixa, mas a tendência primária ainda é de alta. Já aqui temos a tendência terciária de baixa, secundária de baixa e a primária está estável. A primária não, a terciária está de baixa. Primária, secundária e essa aqui é a terciária estável. Mas aqui temos a secundária e a terciária de baixa. O cara fica procurando pequenos sinais para vender aqui embaixo. Tá? Qualquer sinal aqui para vender, mas a taxa de juros não se opera dessa forma, não é uma coisa para se operar de forma direcional, pelo menos não se recomenda. E aí tem a análise semanal para vocês, muito simples, muito singela, espero que tenha sido útil. Lembre-se desses livros, se você tem perspectiva de querer ser um cara que vai ficar no mercado por muito tempo, se você não quer ser limado no mercado, sair fora por bobagens, por pequenas oscilações ou por oscilações que te pegam no contrapé, tá aqui, ó. Carnaval tá chegando, é uma hora muito boa para você saber fazer hedge. Valeu, um ótimo restante de final de semana para vocês. Um abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.